A jornada do Manuel, um filho que volta do exército, louco para reencontrar a mãe, Rosa, e descobre que ela sumiu, simplesmente desapareceu de casa. É um choque terrível logo na chegada. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender as complexidades dessa família, sabe? O peso do abandono, a força da fé que aparece ali e essa busca por dignidade, por respostas, talvez até por uma reconciliação. Bom, vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Vamos sim. A primeira imagem é, nossa, muito marcante. O Manuel chegando, sabe, naquela estrada de terra, a farda já meio gasta, mala na mão e um buquê de margaridas brancas, as flores preferidas dela. A expectativa ali tá no auge, né? Aquele reencontro sonhado. Totalmente. Só que o cenário que ele encontra é um balde de água fria. A casa da infância, que ele lembrava como um lugar de carinho e de oração, tá caindo aos pedaços. Cerca caída, a pintura descascada. Essa imagem da casa, ela não é só um detalhe. É um símbolo muito poderoso do estado em que estavam aqueles laços familiares, sabe? Do vazio que se instalou ali. Faz todo sentido. Mostra bem o contraste, né? Entre a memória afetiva dele quentinha e a realidade fria, negligenciada que ele de fato encontra. O ambiente físico ali tá gritando a fratura interna da família. E ele dá de cara com essa fratura logo em seguida. Quem abre a porta não é a Rosa, é o Dário, irmão mais velho. E com uma frieza no olhar, assim, o tempo parece que não amoleceu ele não. Aí ele solta a frase seca. Ela não mora mais aqui. Nossa, que dureza. Muita. A cunhada Melissa tenta, sei lá, amenizar. Fala meio sem graça. Achamos melhor não te contar. Pior ainda, né? A omissão deliberada. O Manuel fica sem chão. Ele olha em volta e percebe que não tem nada da mãe ali. Nem um sinal dela. Nem um cheirinho de alfazema que ele lembrava. E ali mesmo, com as flores na mão, sem serventia, ele decide na hora: não vou descansar até encontrar minha mãe. Essa primeira cena já diz muito, né? Revela uma dinâmica familiar, assim, bem complicada, a tensão que já devia existir entre os irmãos, o papel dessa cunhada. Sim. E já introduz de cara essa questão da omissão, da exclusão, a forma como a ausência dela foi escondida dele. Não é só que ela saiu, ela foi como que apagada daquele lugar da história da família para ele. É quase um descarte, né? Muito triste. E ele não perde tempo. Sai pela vila procurando. As ruas que eram familiares agora parecem hostis, sabe? Aquele cheiro de milho cozinhando que devia ser acolhedor parece ter um gosto amargo. O lugar conhecido se torna estranho. Exato. Ele vai procurar a dona dela, a vizinha. Aquela senhora que via na igreja, amiga da mãe dele, que sempre sabia das coisas da vizinhança. Ah, sempre tem essa figura na comunidade, né? A guardiã das histórias, dos segredos. E a dona dela, a reação dela já entrega tudo. Fica surpresa, meio culpada. Ela sabia de coisa. Imagino. E aí vem a verdade, dolorosa. Dona dela conta que a Melissa acusou a Rosa de atrapalhar. Disse que ela era um estorvo. E a Rosa, coitada, já devia estar fragilizada. Acabou acreditando, né? E foi embora. Nossa Senhora. Mais tarde, a própria Rosa vai dizer: fui mandada embora. E o pior, ninguém da família tentou impedir. Ninguém fez nada. Que crueldade. E que omissão coletiva também, né? E a dela ainda dá uma pista crucial. Disse que a Rosa ficou um tempo dormindo na rua, ali perto do mercado, na porta de uma loja fechada. Meu Deus, dormindo na rua? Aquilo acende uma raiva no Manuel, uma raiva funda. Imaginar a mãe, aquela mulher forte, de fé, que cuidou dele a vida toda, reduzida a uma silhueta de abandono, dormindo ao relento. É demais para ele. É insuportável mesmo. A imagem é devastadora. Ele ainda tenta perguntar mais para Adela, mas a resposta já está ali, no silêncio dela, no jeito constrangido. Ela sabia, talvez outros também, e ninguém fez nada. E aí a gente vê uma questão importante, né? A responsabilidade que vai além do Dario e da Melissa. O silêncio da comunidade ou a falta de ação permitiu que isso acontecesse. Com certeza. Como que uma pessoa idosa, vulnerável, é deixada assim à própria sorte? A história da dela expõe a maldade do irmão e da cunhada, claro, mas levanta essa questão da conivência passiva, sabe? Da dificuldade que a gente tem, às vezes, como grupo,
de intervir numa injustiça que está ali do nosso lado. É verdade. Aí o Manuel vai para o mercado antigo, já de noite. Um lugar que era de brincadeira na infância, agora está sombrio. Ele vê uma mulher varrendo o chão, pergunta pela Rosa. Com o coração na mão, imagino. Sim. A mulher fica meio hesitante, mas confirma. Viu uma senhora idosa, meses atrás, rezando ali perto, encostada num muro. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Manuel está lá de novo. A esperança renascendo um pouco, talvez. Sim, mas misturada com angústia. Ele pergunta em cada barraca, descreve a mãe. Até que um feirante mais velho aponta para um beco meio úmido, perto de umas gaiolas de passarinho. E lá está ela. Ai, Um vulto curvado, ele descreve, encolhida entre umas caixas velhas, coberta com um chalé todo desbotado. O coração dele dispara. Ele vai chegando perto, a voz nem sai direito. Mamãe? que momento. Ela levanta o rosto devagar, os olhos perdidos, sabe? Tentando focar. Murmura um nome que ele nem conhece. Andrés? Nem reconheceu ele de primeira. Não. Aí ele insiste, com a voz mais firme. Não, mãe, sou eu, Manuel. É de uma intensidade que a gente mal consegue imaginar, né? Esse reencontro e a reação dela quando o reconhece. Eu sabia que um dia voltaria. Mistura alívio com uma dor antiga, uma resignação. Exato. A descrição da fragilidade dela é de cortar o coração. Os ossos aparecendo, a mão tremendo, o cheiro de poeira, de abandono que se mistura na memória dele com o cheiro bom da infância. Sim, ele fala disso. E o mais impressionante é o que ela pede logo em seguida. Não guarde ódio, meu filho. Mesmo ali, naquele estado, a preocupação dela é essa. Isso mostra uma força, uma fé que continua ali, intacta, mesmo na miséria total. Ela nunca perdeu a esperança nele, nem a fé dela. É incrível. Ele a ampara, claro, e leva para o dispensário da vila, que é bem simplesinho. O diagnóstico é o que já se esperava. Muito fraca, desidratada, mas viva. Graças a Deus. Conseguem uma cama limpa para ela e a Rosa dorme quase na hora agarrada numa bíblia pequena, bem gasta. Um tiquinho de paz no rosto dela. O cansaço devia ser imenso. Com certeza. E o Manuel fica ali olhando ela dormir. Os papéis totalmente invertidos, né? Ele agora cuidando dela. Ele sente uma paz, a primeira desde que chegou. Mas junto vem a urgência de entender tudo, a verdade por trás daquilo. Precisa das respostas. Precisa. Na manhã seguinte, lá no quarto do dispensário, entra uma luzinha pela janela e ele pergunta, direto, Mãe, por que a senhora saiu de casa? O que aconteceu mesmo? A hora da verdade. E a Rosa confirma. A voz está fraca, mas firme. Eu não saí, meu filho. Fui mandado embora. Ah, confirmado. Ele pergunta, quem? E ela sussurra, Dário e Melissa. Disseram que ela atrapalhava, que era um peso, que era melhor ela arranjar outro canto. Que covardia. E aí vem a parte mais cruel. Mentiram para ela. Disseram que o Manuel estava bem, que tinha seguido a vida dele, que ela não precisava mais se preocupar. Não acredito. Usaram o amor dela por ele contra ela mesma. Exatamente. Uma mentira para ela ir embora, sem ele sentirem culpa, talvez. O sangue do Manuel ferve nessa hora. Imagino. A traição aí é profunda demais. Não é só o abandono físico. É essa manipulação emocional fria, calculada. Mentiram para ela sobre o filho para justificar a expulsão e, claro, mentiram para ele sobre a partida dela. Uma teia de mentiras. Exato. Para encobrir a própria falha moral deles, a falta de compaixão básica. E mesmo ouvindo isso tudo, a primeira coisa que a Rosa fala é: não quero briga, filho, não guardo ódio, só queria um lugarzinho para rezar. Agora é tempo de curar. A serenidade dela é algo... Impressionante, né? Mesmo depois de uma injustiça desse tamanho... Mas o Manuel sente diferente. Para ele, a cura precisa passar pelo confronto. Ele volta para a casa antiga, encontra o Dario lá no quintal. E agora? Ele vai direto ao ponto, sem rodeios. Encontrei nossa mãe, estava dormindo na rua, sozinha, com fome, com frio. Direto na ferida. Ah, ela já não andava bem da cabeça, a casa estava apertada, ela não queria ajuda, aquelas coisas. O roteiro de sempre para justificar o injustificável. Mas o Manuel corta na hora. Isso não se chama paz, Dario. Isso se chama covardia.
Nisso a Melissa aparece na porta, branca como papel. O clima deve ter pesado. Muito. Manuela encara os dois. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que era errado. Aí o Dario meio que desaba, a voz quase some. Sei que errei. E não tem um dia que eu não pense nisso. A confissão tardia. Que não adianta muito pro Manuel naquele momento. Ele diz que Deus viu tudo, que a conta ia chegar. E antes de virar as costas, sem nem olhar para trás, ele solta a última. A mãe que você expulsou foi a mesma que passou noites sem dormir por nós dois. Isso não se apaga. Uau, forte. Essa recusa dele em aceitar as desculpas, o que isso mostra da busca dele? Olha, mostra que a busca do Manuel não era por vingança, sabe? Era por verdade, por responsabilidade. As desculpas do Dario são vazias diante da gravidade do que ele fez. Sim, parecem mesmo. A resposta do Manuel é dura. É, mas ele escolhe expor a injustiça, dar nome ao erro, em vez de cair na violência ou no silêncio conivente que deixou tudo aquilo acontecer. Para mim, o ponto central é ele não aceitar mais a mentira. Ele precisa que a verdade seja dita, que a responsabilidade seja assumida, mesmo que o perdão seja outra história, um caminho mais longo. O confronto ali foi um passo necessário para ele. Talvez até mais para ele do que para Rosa. Faz sentido. Dias depois, o Manuel aluga uma casinha simples, mas afastada da vila. Parede de barro, telhado simples, chão batido, mas um lugar digno. Um recomeço. Sim, ele leva a Rosa para lá e diz: agora a senhora tem um lar de novo, mãe. A reação dela é pura emoção. Ela fala: aqui, meu filho, aqui eu posso respirar. Ah, que alívio deve ter sido para ela. A simplicidade que acolhe. Ele pendura o terço velho dela na parede, coloca a Bíblia surrada numa mesinha. Gestos simples, mas que restauram o espaço sagrado dela, né? Na primeira noite ela pede: lê um salmo para mim, filho. E ele lê, com a voz embargada: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O contraste é enorme, né? A casa antiga, que talvez o Dario até tivesse reformado por fora, se tornou um lugar emocionalmente tóxico, opressor para Rosa. E essa casinha nova, na sua simplicidade total, oferece o que realmente importa: segurança, respeito, a restauração do lugar dela como mãe, como pessoa de fé. A dignidade não está no luxo, está nesse reconhecimento, nesse cuidado. É um espaço de cura de verdade. Com certeza. Nas semanas seguintes, eles criam uma rotina. Manuel trabalha na roça, volta, cuida da mãe. Conversam muito, até sobre perdão. Uma conversa difícil, imagino. E a Rosa tem uma sabedoria incrível. Ela diz: perdoar não é esquecer, meu filho. É escolher não deixar que a dor te prenda para sempre. O Manuel ouve, mas a gente percebe que a luta dentro dele continua. É um processo, né? Não é um botão que se desliga. Exato. Numa madrugada, ele vai até a igrejinha da infância, vazia, silenciosa. Pede ajuda a Deus não para esquecer, mas para ter força para carregar essa memória sem deixar que ela pese mais que a fé. Ele começa a sentir uma mudança. Não um alívio rápido, mas uma aceitação, aos poucos, do peso que ele carrega. Essa jornada do Manuel para aceitação, ela espelha a resiliência da mãe, mas por um caminho diferente, né? E essa dinâmica do perdão que você mencionou é muito interessante. A visão da Rosa de que perdoar liberta quem perdoa é fundamental. Sim, ela tem essa clareza. Não diminui o erro do outro, não apaga a história, mas impede que o ressentimento continue ali, envenenando o presente. É um processo interno, difícil, que o Manuel está começando a trilhar. Mostra como fé, memória e cura se entrelaçam de um jeito complexo, nada linear. Pequenos gestos vão marcando essa reconstrução. Um dia, Manuel acha uma pedrinha lisa no quintal. Lembra da infância, quando desenhava cidades na terra com a mãe olhando. Ele conta para ela e eles riem juntos. Um riso que parecia perdido. As pequenas alegrias voltando. Dias depois, a Rosa pede para ele pegar uma caixinha azul, bem antiga. Dentro tem fita colorida, santinho, foto amarelada.
e um bilhete, escrito por ela no dia em que saiu de casa. Nossa, o que dizia? Meu filho, se voltar e eu não estiver mais aqui, saiba que esperei com amor, com a certeza de que Deus o traria de volta para mim. O Manuel lê aquilo, a emoção toma conta. A Rosa segura a mão dele com os olhos cheios d'água. Agora, nunca mais vou me sentir sozinha. Que forte isso. É fascinante como esses objetos simples, essas memórias resgatadas, viram âncoras emocionais, né? Catalisadores para a cura. Totalmente. Essa pedrinha, a caixinha e principalmente o bilhete é mais que uma lembrança. O bilhete é quase um testamento da fé inabalável da Rosa. Não só em Deus, mas no amor pelo filho, escrito lá no fundo do poço do abandono. É a esperança materializada, que sustentou ela e que agora reafirma esse laço entre eles de um jeito muito poderoso. A vida na vila continua, mas as coisas mudaram. Os olhares para o Manuel são diferentes agora, meio constrangidos. Os cochichos mostram que a história se espalhou. A verdade veio à tona na comunidade. Sim, ele passa pela casa antiga do irmão, mas agora é um lugar estranho para ele. Indiferente. Sem raiva aparente, mas sem sentimento de pertencer mais ali. Numa tarde, conversando com a mãe sobre milagres, a Rosa diz, olhando o campo: Filho, o verdadeiro milagre é este aqui. Te ver todos os dias, poder ser sua mãe de novo. Que lindo isso. A ressignificação do milagre. E o Manuel responde com a voz calma: E para mim, mãe, o milagre é ter tido tempo para reparar o que deixaram quebrar. Essa conversa é chave. Eles dão um novo sentido para o milagre. Para Rosa não é algo sobrenatural, é a restauração do afeto, da dignidade, do papel de mãe que roubaram dela. É o cotidiano recuperado que virá algo extraordinário. Exato. E para o Manuel, o milagre é a própria ação dele. A capacidade de intervir, de cuidar, de dar para a mãe a paz e o respeito que negaram a ela. É a reparação ativa se tornando quase um ato sagrado. E esse tempo de reparação acontece com calma. Os dias vão passando, mais suaves. A Rosa parece encontrar uma paz muito funda, sabe? Fica sentada na varanda, olhando o horizonte que ela sempre gostou. Encontrando o lugar dela no mundo de novo. Um dia, ela fala para o Manuel que, quando ela partisse, não queria choro. Só que ele vivesse em paz, porque Deus já tinha dado o maior presente para ela. Ele de volta. Preparando a despedida, com serenidade. Sim. E numa manhã tranquila, Manuel encontra ela no quarto. Tinha adormecido para sempre. Serena, com a Bíblia no peito, o rosário nos dedos, um rosto em paz. Manuel fica horas ali, em silêncio. Um luto de respeito. A despedida é simples, como ela queria. Flores do campo que ele mesmo colheu, um salmo rezado ali à beira da cova. Olhando para o horizonte que ela amava, ele diz: Obrigada, mãe, pela coragem, pela fé, por ter me ensinado que o amor nunca abandona. Um ciclo que se fecha. Ele sente que cumpriu o dever dele. A morte serena dela fecha a história com essa sensação de justiça restaurada. Não a justiça da punição para o irmão, mas a justiça do cuidado, da honra restabelecida. Sim, exatamente. O Manuel cumpriu a promessa, né? De reparar o dano, de garantir que o fim da vida da mãe fosse marcado pela dignidade e pelo amor, e não pelo abandono. A paz no rosto dela sela essa redenção. O que essa história mostra é que a verdadeira reparação pode vir desse cuidado, dessa reafirmação do valor humano, muito mais do que da punição. Uma história e tanto, né? Que mexe muito com a gente. Ela nos mostra a dor profunda da traição familiar, mas também eleva com essa resiliência incrível baseada na fé. Impressionante mesmo. A gente viu o perdão não como algo fácil, mas como uma jornada pessoal, complexa, que pode até conviver com a memória da dor. E no fim das contas, celebra a afirmação da dignidade humana pelo cuidado, pelo respeito e por um amor que, como a Rosa ensinou, realmente não abandona. Então, o que fica de tudo isso? Olha, para além da trajetória emocionante do Manuel e da Rosa, que já é muito rica por si só, histórias assim nos deixam pensando, né? Elas nos provocam a refletir sobre o nosso próprio papel como pessoas, como comunidade, diante das injustiças silenciosas que podem acontecer bem do nosso lado. Verdade. Qual é a nossa responsabilidade quando a gente vê alguém vulnerável sendo explorado,
deixado de lado? Como que a gente lida nas nossas famílias, nos nossos grupos, com aquelas verdades difíceis, com os erros do passado? O que significa, na prática, honrar alguém? Especialmente quando isso exige a coragem de enfrentar o que foi quebrado e tentar consertar. Perguntas difíceis. E talvez a mais profunda. Como que a gente equilibra essa necessidade de lembrar para não repetir os erros com a possibilidade libertadora do perdão, nessa caminhada longa e muitas vezes árdua da cura? São perguntas que ficam ecoando, sabe? Convidando a gente a olhar para dentro, para os nossos próprios valores e ações.